Museu Virtual de Uberlândia. Mulher branca de cabelos castanhos encaracolados na altura dos ombros. Usa blusa preta com desenhos em roxo, cinza e amarelo nas mangas. Ao fundo, na esquerda, à frente da parede amarela, estante com 12 exemplares do almanaque. À direita, vaso com folhagens. Sou nascida e criada aqui em Uberlândia. Cresci num bairro, na divisa de um bairro rico com um bairro menos rico. Taneressa Silva e Isso Lima, também faz cineasta. parte da minha trajetória. Dali segui, saí aos meus 17 anos desse bairro e fui explorar outros cantos de Uberlândia. E morei em 36 lugares daqui da cidade, assim. Foram muitos lugares, muitos bairros, muitas casinhas, apartamentos, várias realidades. E isso também me forma, né? Esses tantos lugares. A gente tinha um coletivo de amigos e aí a gente fazia o cinema, né? Toda semana a gente assistia filmes, assim, a gente se juntava para assistir filmes. Então acho que ele começou a despertar um interesse assim pela imagem. E eu também tenho uma tia historiadora que me levava muito eu lembro de ir na Sétima Arte, na locadora, alugar filmes e a gente assistir também muito desses filmes. Então eu tive algumas referências assim ou pessoas que me levaram para esse rumo mesmo, assim, que me compõem também. Eu entrei para o curso de cinema, TV e mídias digitais em 2006 e foi nesse curso assim que abriu muitas portas para mim. Não cheguei a concluir o curso, mas cheguei a dali, eu brinco que eu aprendi muito nos bastidores. Então foi a partir dali que eu tive experiências com pessoas que me levaram a outros trabalhos, né? Em paralelo a isso, eu estava muito presente no curso de artes cênicas na Universidade Federal e foi dali que surgiu esse interesse. Eu brinquei, é uma necessidade que eu senti de registro e memória do que estava acontecendo ali, para que aquilo ali fosse acessado em 10, 20, 30 anos, o que estava acontecendo ali dentro daquele bloco na universidade. Então, foi ali que eu já comecei a olhar, na verdade, o cinema como registro de memórias. Eu entro depois para artes visuais na Universidade Federal e também não concluo. E aí nisso, né, eu sempre trago para as pessoas que a minha formação é a própria caminhada, que minha formação é a própria vida, né? Eu estou aí com metade da minha vida dedicada a esse ofício, né? Estou há 18 anos aí no fazer audiovisual, aprendendo nos bastidores, aprendo até hoje. Acho que eu ainda estou em formação, ainda estou no primário. Há um tempo já eu tenho olhado para essa questão das mulheres no audiovisual. Uma porque quando eu começo eram poucas as mulheres, né? E eu até brinco que assim, no começo foi porque o equipamento teoricamente era muito pesado, então não tinha mulheres cinegrafistas, né? E aí eu chego nessa área, né, reconhecida por um diretor que ele fala, nossa, a sua mão é muito boa, né? Tem uma estabilidade. E eu falo, opa, então eu posso sim pegar, né? Então eu tive essas pessoas que me incentivaram. E aí eu busco o quê? Incentivar outras mulheres, para que a gente tenha cada vez mais mulheres que se representem, que representem o universo feminino, e não só um homem que, né, que chega com essas tecnologias para nos representar. Então hoje nas oficinas que a gente ministra, em tudo isso, a gente busca isso, trazer ferramentas de expressão para que mais mulheres também possam se representar. Porque eu estou aqui na frente da câmera, né, e eu costumo estar atrás. E aí eu tô me revisitando agora, assim, o que foi que me disseram, né, nesse momento que eu tava começando, assim. E aí, às vezes, a gente se sente muito retraído de estar na frente da câmera e aí é possível contar essa história para fora, né. Eu recomendo sempre sair na rua e observar. Acho que esse é um movimento muito bonito, né, da contemplação, onde a gente pode colocar ali uma câmera registrando e contar ali, às vezes, separado, né, o som da imagem. Então eu diria nesse sentido. O que é mais maravilhoso disso tudo é que aí todo mundo pode contar a sua história, né? A gente vem de um lugar onde a gente só recebia informação, e aí tinha pessoas que estavam ali que podiam contar a sua história, e aí hoje não, com as redes sociais, com o celular, cada um pode contar a história. Cada um pode, e na minha visão deveria, porque aí isso a gente vai tornando o quê? A história mais plural, mais múltipla, e aí se enriquece demais a nossa cultura, né? A nossa cidade, os nossos lugares, as nossas aldeias, quilombos, né? Então hoje eu reforço, conta a sua história, conta a história do seu vizinho. Não quero contar a minha história, mas tem uma pessoa na minha rua que eu quero que as pessoas conheçam ela, então eu vou lá registrar. Meu convite é sempre para isso, né? Para olhar para aquilo que não é mostrado, para olhar para aquilo que não é visto muitas vezes. Então eu acho que passa por aí também, né? Trazer essa ferramenta
como uma outra forma de olhar para o mundo, né? Uma forma que seja mais sensível mesmo, assim, né? Não deixem de contar histórias, né? Às vezes tem um fotofilme, às vezes a partir de uma fotografia eu consigo contar uma história também. Então talvez seja muito mais simples do que a gente imagina. E aí tá aí também a minha contribuição, desmistificar um pouco esse fazer audiovisual, né? De colocar todo mundo, falar, não, todo mundo pode e deve contar essas histórias, assim. Logos, Museu Virtual de Uberlândia, PNAB, Política Nacional Aldir Blanc. Apoio, Nós, Projetos de Conteúdo. Close, um novo olhar sobre conteúdo. Realização, Ministério da Cultura, Governo Federal. Contatos do Museu Virtual de Uberlândia. Audiodescrição, AD em todos os cantos.